Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master Talk, nosso cantinho aqui para falar sobre saúde e tirar as principais dúvidas do dia a dia que surgem. Ao invés de correr lá para o Google e procurar, que a gente sabe que não é o mais correto, vamos buscar nos canais onde a gente tem informação de qualidade e um deles é o nosso canal. Vocês já estão acostumados, né? Hoje eu já adianto que além de uma entrevistada que está sempre por aqui, a gente tem uma convidada, mas isso eu explico para você logo depois da nossa vinheta. Pois é, como eu já adiantei, hoje eu tenho duas convidadas aqui. O papo, antes da gente começar a gravar, eu já adianto que estava bem gostoso, porque a gente vai falar sobre cabelo. Pois é, cabelo, queda de cabelo, todo mundo ou tem ou passa um período da vida tendo e se preocupa com isso, ou conhece alguém que tem algumas dúvidas, né? Então, já adianto que o episódio de hoje vai ser muito bacana. Quem está aqui com a gente, a doutora Flávia Cury, mais uma vez, dermatologista, e hoje trouxe uma convidada, né? Uma médica muito também, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quem é? Sim. Apresenta para a gente então, doutora. Obrigada mais uma vez, João. Hoje a gente está com a doutora Karime Tonato, que ela é médica tricologista e está atendendo lá na clínica, na FC Dermatologia. Então, nosso novo membro lá da clínica. Que bacana. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre cabelo, que todo mundo adora falar sobre isso. Paixão nacional, né? Exato, e aí a gente acabou aliando isso lá na FC Dermatologia e estamos focando bastante na parte de cabelo, tratamentos e até transplante capilar em breve. Dúvidas não vão faltar por aqui, perguntas não vão faltar, porque o pessoal gosta muito e a doutora Flávia sabe, normalmente a gente faz um episódio, começa a pipocar pergunta, questões nas redes sociais, o pessoal quer saber, então acho que não vai ser o único episódio que a doutora Karime vai participar com a gente não, né? É muito assunto, né? Vamos começar explicando. Quando a gente fala de cabelo, as pessoas logo pensam nos seus tratamentos do dia a dia, enfim. Às vezes pega indicação de shampoo com um amigo, com um colega, com um cabeleireiro. Hoje a gente vai falar dessa parte médica, que é uma parte muito interessante que as pessoas precisam ficar atentas. Ou seja, existe especialidade médica para cuidar disso, que não seja só a doença específica, né? Então acho que a gente já começa por essa questão. Como que funciona o médico especialista em tricologia, ou que vai cuidar desse paciente, do cabelo, da saúde desse paciente? Então, a tricologia, ela é a área da medicina que ela estuda o cabelo, o couro cabeludo e tudo que pode acometer essa área. Então, o que a gente faz? A gente analisa profundamente os fios, o couro cabeludo, se tem alguma descamação, como que está a qualidade desse fio, a densidade desse cabelo, e a partir daí a gente vai elaborando o diagnóstico patológico ou se precisa de algum cuidado que não seja necessariamente uma doença. Então, a gente consegue melhorar o padrão desse cabelo, a gente consegue melhorar o padrão de queda, crescimento, e aí a gente consegue ter resultados muito favoráveis. A gente percebe no dia a dia, acho que até a doutora Flávia deve perceber bastante no consultório, alguns tipos de reclamação, né? Porque a mulher tem várias questões também, né? Um período hormonal pode ter uma queda de cabelo, enfim. Como qualquer outra especialidade, é importante que a mulher procure um especialista o quanto antes, não só quando está com problema, manter a saúde do fio é uma forma também da gente não ter problemas futuros? Sem dúvida. Acho que no consultório do tricologista, no dermatologista, o tricologista, o que a gente vê muito são as alopécias, né? Em geral, a alopécia androgenética e o eflúvio telógeno, né? E além disso, a gente tem várias outras alopécias, que daí eu vou deixar até para a doutora Karime falar, mas essas são, assim, o carro-chefe do consultório, porque é o que mais tem as queixas, né? Mas são duas situações que acometem o couro cabeludo, são muito diferentes entre elas. Então, no caso da alopecia androgenética, que a gente vê, a questão é mais por um fator de hormônio masculino que está ativo no couro cabeludo e também por uma questão genética. Totalmente diferente do eflúvio telógeno, por exemplo. E aí o eflúvio telógeno é uma doença que a gente tem, que os pacientes podem apresentar decorrente de algum estresse emocional ou mesmo num pós-parto, então também tem influência hormonal aí que pode desencadear, ou mesmo após alguma infecção viral, a gente viu muito na época da pandemia, COVID, né? Por conta do Covid, a gente atendeu assim, era uma das coisas que mais atendia no consultório, então muito frequentes ali, né? Mas a gente sabe do ciclo capilar, né? Que eu acho que eu vou deixar até para
doutora Karime falar, que eu acho que é o mais importante para a gente entender o porquê que é tão importante a gente estudar e saber, né, o que o dermatologista estuda e sabe para conseguir fazer os diagnósticos, né? E entra aí o ciclo capilar, né, Cá? Podemos só tirar uma dúvida rapidinho? Claro. Antes, desculpa interromper, mas assim, a gente tá falando da alopécia, que é, para quem tá acompanhando a gente, a alopécia é queda, a causa da queda, o que significa essa palavra? Vou deixar para cá falar. Não, a alopécia, ela é a queda do cabelo que leva à calvície, né? A careca, como é popularmente falado. Então, a alopécia androgenética, como a Flávia falou, ela é uma condição que ela tem uma base genética, então geralmente já vem da família, tem um pai ou um avô que tem um padrão de alopécia característico, tá? E aí, esse paciente, ele tem no bulbo capilar o hormônio que vai responder ali ao hormônio masculino e vai gerar a queda desse cabelo, tá? Então, a alopécia é isso, ela é a queda do cabelo que evolui para calvície. Tá, perfeito. Vamos falar do ciclo, então, que a doutora Flávia falou. Acho que é importante a gente entender como que funciona, né? Isso, até pela nomenclatura também. Então, o ciclo capilar, ele tem 3 fases. Então, ele tem a fase anágena, a fase telógena e a catágena. Então, por que eles falam que é eflúvio telógeno? Porque a fase telógena é uma fase que ele está em repouso. O cabelo cresceu e ele fica em repouso um tempo. E a partir daí, ele vai em algum momento cair. Mas quando ele cai, ele já tem um outro fio por dentro nascendo. E no eflúvio telógeno, ele tem um encurtamento dessa fase de repouso. E aí ele começa a cair muito mais num período muito menor. E aí você, teoricamente, já não teria aquele segundo para substituir. Não teve tempo dele se formar. Tá. Então, a gente fica com uma fase de bulbo, de folículo vazio. Então, por isso que o Covid é uma fase muito característica, né? Porque muita gente passou por isso. Eles percebem uma baixa densidade do cabelo, eles percebem, às vezes, até o couro cabeludo aparente. E, voltando no assunto das mulheres, quando procurar, essa é uma diferença entre homem e mulher em todos os aspectos da medicina. Quando elas começam a perceber uma queda mais excessiva do cabelo, elas já procuram atendimento. Elas têm muito medo. O cabelo é um fator muito importante para a mulher. O homem, não. Leva um tempo maior. Um ou outro, né, já se incomoda com uma entrada, com uma coroa, mas eles levam um tempo maior para procurar. Então, muitas vezes, os padrões de alopécia no homem, eles são mais avançados do que na mulher. Na mulher, a gente consegue, muitas vezes, pegar num grau muito inicial, a não ser casos extremos, de uma evolução muito rápida, aí a gente acaba vendo padrões mais avançados também. Mas, então, essas são as fases do cabelo, e aí a gente entende um pouquinho também por que chama eflúvio telógeno. E aí, quanto tempo mais ou menos dura um fio de cabelo? Isso muda, não muda? Pra pessoa ter ideia de, tá caindo muito, tá caindo num padrão. O que a pessoa pode ir em casa olhar e falar, deve ter alguma coisa errada? Então, cada um... Desculpa, Flávia. Então, pode, lógico. Cada um tem um padrão de queda. Então, assim, eu sei quanto meu cabelo cai normalmente. Então, quando eu penteio, quando eu lavo, eu sei que ele cai aquilo. Então, você percebe um aumento particular de cada um. Mas tem um tempo que esse fio deve ficar. Geralmente, na mulher é entre 6 e 8 anos. E no homem... tudo isso, um fio de cabelo? Por isso que a gente tem cabelo longo. E por isso que tem mulher que não consegue deixar o cabelo crescer. Porque o fio, ele não consegue ter essa força e ele cai antes. Então, isso a gente também consegue melhorar com os tratamentos. E o homem é um pouco mais curto, às vezes 4 anos. Mas aí a gente corta, né? Então não tem como... Gente, tô mas chocado. O comprimento do fio de cabelo, ele é determinado geneticamente. Isso. Então, se o seu fio de cabelo está programado para crescer, ou seja, ter a fase anágena ao longo de 5 anos, isso você não consegue mudar. Assim como tem pacientes, por exemplo, da síndrome dos anágenos curtos, são aqueles pacientes que têm o cabelo muito curtinho, ou seja, a Xuxa é um exemplo que tem a síndrome dos anágenos curtos, ou seja, o cabelo dela não passa do ombro, por mais que ela
queira e deixe crescer. Ele vai chegar não naquele passa, tamanho e parou. ele chega naquele tamanho e aí ele cicla, ou seja, ele cai para vir os novos fios, entendeu? Então, o tamanho do fio, às vezes a pessoa fala, eu vou tomar alguma vitamina para crescer, deixar o meu cabelo ficar mais comprido. Isso não é possível, porque o tamanho é determinado geneticamente. Outras características também são, porque eu já escutei muitas mulheres falar, eu tenho cabelo muito fininho, meu cabelo é muito grosso, eu tenho muito volume, eu tenho pouco volume. Isso também é outra determinado? Coisa que a gente não consegue mudar. Aí o que a gente sempre fala, mas poxa, por que aquele paciente que tem uma alopecia androgenética e tem um cabelo tão fininho e com os tratamentos você consegue engrossar? Aí é uma outra história, porque assim, você não muda o padrão da espessura do seu fio. Se você tem um fio fino, você sempre vai ter o fio fino. Se você tem ele grosso, você vai ter ele grosso. A não ser que você tenha uma alopecia androgenética, por exemplo, que a evolução, a progressão é de afinamento desse fio. E aí, quando você trata, você consegue retornar para o que era antes. Então, acaba tendo a impressão de que você engrossa os fios. Você falou a palavra-chave, tratamento, que é a grande preocupação de todo mundo. Tá com uma alopécia, tá caindo. Existe tratamento? E assim, os tratamentos são diferenciados? Como que funciona? Existe tratamento, tá? O que é fundamental é um tratamento precoce. Porque, como a Flávia falou, a alopecia androgenética eu acho que é um caso bem típico, tá? Que é o que a gente mais vê no consultório de calvície mesmo. Ela tem essa miniaturização dos fios. Então, você vai vendo um afinamento progressivo do fio do cabelo até o ponto que ele não nasce e ele deixa o folículo vazio e aí aquele folículo morre. Então, ele não vai mais nascer cabelo naquele folículo. Quando chega nessa fase de não nascer mais, a gente não consegue mais recuperar. Eu já tinha ouvido, não sei se faz sentido, mas tem pessoas que falam assim, até tanto tempo que o cabelo parou de cair e ainda dá para recuperar. Isso não existe. Acabou. Na verdade, depende muito do exame físico. A gente faz uma tricoscopia, então a gente avalia a densidade e a espessura desses fios. Então, tem uma espessura ótima e tem uma espessura não ótima, subótima ou péssima. Então, a gente avalia isso. Então, aqui tem um fio bem fininho. Aquele fio a gente ainda consegue recuperar muitas vezes. Agora, aqui tem um folículo vazio. Ali talvez não tenha mais fio para recuperar. Às vezes pode ter ali um bulbinho que a gente não consiga ver no exame físico, que ele pode recuperar, tá? Então, acho que quanto mais cedo, mais fios finos a gente consegue recuperar e maior cobertura a gente consegue recuperar também, tá? E isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa começa a perceber uma calvície, o homem principalmente fala assim, agora é só transplante. Aí a gente vai no consultório e fala assim, não, vamos fazer o tratamento clínico, aí dá aquela ansiedade, não, mas aí vou ficar assim ainda. E aí ganha uma cobertura absurda só com tratamento clínico. Às vezes ele nem vai para o transplante, porque fica muito bom. Então isso eu acho que é muito importante entender, que calvície não é igual transplante de cara. Tem gente que faz? Tem, conduta de cada um. Mas eu acho que a gente consegue recuperar a área doadora, porque o que é o transplante? É a gente tirar de um lugar e colocar no outro. Então, da onde a gente tira, não nasce mais. Então aquela região doadora, ela tem que estar muito bem preservada para poder fazer um bom transplante, porque mais para frente pode ser necessário mais um transplante. Então, exatamente. Quanto mais a gente conseguir manter o que a gente tem ali, melhor para os próximos anos, caso haja necessidade. Exato. E quanto mais cobertura, menor área de transplante a gente precisa. Você retira menos. Retira menos e precisa de menos para cobrir. Então, é muito melhor para todo mundo, entendeu? Para o paciente, para a área doadora, para a gente, para todo mundo. Eu não sei se faz sentido ou não, mas, por exemplo, você observou na família, a gente falou aqui que é muito genético, né? Tem a questão lá. Então, tem o pai que é calvo, o avô que é calvo. Antes disso começar a acontecer, vale a pena passar pelo dermatologista e falar, olha, eu tenho essa genética na família, gostaria de fazer uma avaliação, ainda não tenho queda, mas esse seria o caminho para a gente evitar um problema lá na frente que pode vir a incomodar? O melhor dos mundos, né? É sempre trabalhar com prevenção é o melhor caminho, né? Mas sem dúvida, se tem esse histórico, eu acho que o principal aí é ficar atento, porque se a pessoa já tem o histórico, ela vai ficar atenta, né? E às vezes acontece de começar isso na adolescência, né? E aí, quando começa precocemente, como ela é progressiva, quanto antes começar,
mais cedo esse paciente tende a ter a calvície e ficar cada vez mais evoluído aquela alopecia androgenética, né? Então, com certeza, a prevenção aí vai ser o melhor cenário para o paciente ter o sucesso no tratamento. Nesse caso, o que acontece? A gente acaba retardando o problema quando a gente faz o tratamento ou a gente resolve o problema? Como que funciona isso? Retarda. Tá. Retarda porque é progressivo, né? Então, a partir do momento que você tem aquele hormônio ativo no teu couro cabeludo, esse hormônio, ele acaba afinando esses fios, né? E progressivamente, até que chega um ponto que esses fios não nascem mais. E aí, então, você acaba conseguindo, quanto antes você começar a tratar, melhor vai ser os resultados, né? Normalmente o tratamento ele é feito de que forma? É com shampoo, é com remédio, é via oral? Eu sei que tem várias formas, né? Mas como que a gente começa? E essas são as principais dúvidas, né? Já tirando alguns mitos aqui, porque o que a gente vê na internet, acho que principalmente os homens, porque o logaritmo lá entende que o homem tem esse interesse, Sim. E aí começa a ver balinha de mastigar, babosa, tem um monte de coisa, né? Mas o que funciona? Qual que é o tratamento real que a gente precisa fazer no dia a dia? É tudo junto e misturado, na verdade. O ideal é tratamento domiciliar tópico e oral e o tratamento na clínica com microdifusão de medicamento na pele, que é o MMP. Hoje já faz no couro cabeludo, né? Exato. Então, qual é a vantagem do MMP? É que a gente consegue entregar uma dose alta de medicamento na pele, direto no bulbo do cabelo. Em vez de a gente tomar o remédio, esperar o remédio passar pelo corpo, sintetizar, entrar na corrente sanguínea e agir no bulbo, a gente joga o medicamento lá dentro. Então, a gente consegue um resultado muito rápido, um resultado melhor e com baixíssimo efeito colateral. Então, a gente consegue dar várias medicações que teriam efeitos colaterais, se a gente desse em dose alta, a gente consegue infundir direto na pele. E isso é muito legal. E é uma técnica que nasceu aqui no Brasil, então é um orgulho brasileiro. Que legal, que legal. Com publicação internacional com ótimos resultados, assim, bem superiores ao que a gente tinha antigamente. Então, é uma técnica que a gente usa e eu sou apaixonada nessa técnica e nada me encantou mais a ponto de eu querer trocar, desde que eu comecei isso 5 anos atrás. Então, e o que é interessante é que além do MMP fazer o ato de você infundir a medicação dentro da pele, ele tem o ato do microagulhamento, né? Porque o ato de você microagulhar a pele, você estimula o folículo. Sim. Então, potencializa ainda mais. Quando a gente fala de microagulhamento, desculpa a minha ignorância aqui, que eu vou perguntando, que eu acho que muitas vezes é a dúvida que o pessoal tem em casa. É aquele parecido com o que a gente faz na pele? A gente microagulha a pele para ela se recuperar, para ela ficar mais viçosa, enfim. E aí, quando você faz no couro cabeludo, você estimula o couro cabeludo a crescer cabelo? É o mesmo princípio, só a tecnologia que é diferente, mas é o mesmo princípio. E a gente está falando aqui muito para os homens, né? Mas as mulheres também se preocupam muito com o cabelo. Esse tipo de procedimento de aplicar no couro cabeludo para a mulher também funciona? Sim. Porque a gente usa a mesma técnica. A gente, às vezes, muda um pouco a medicação, né? Que a gente chama de mescla, que são as medicações que a gente usa. Mas é o mesmo meio. Tá. E como que funciona esse tratamento para a mulher? É parecido com o dos homens? Porque a gente fala muito dessa questão hormonal, né? Que tem essa questão do hormônio masculino que faz a queda. Normalmente, fazendo uma relação aqui, a mulher, se ela tiver hormonalmente ali desequilibrada, tiver uma quantidade um pouquinho maior desses hormônios no corpo dela, tende a ter queda também ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sim. A gente tem a alopecia androgenética, que é a alopecia padrão feminino. Que ela não tem a queda de cabelo igual o homem, que cai aqui, aquela alopecia bem no vértex aqui. Ela começa a perder mais aqui no lateral, e aí depois ela faz aquele padrão em árvore de Natal invertida. Mas é o mesmo mecanismo. Ela também tem o receptor ali do hormônio, e aquilo ali, por algum fator genético, ela acaba tendo uma predisposição a esse tipo de alopecia. E eu acho assim que para a mulher é muito devastador, porque fica um aspecto estigmatizado, né? Exato. Fica muito... Então, para a mulher é muito complicado. O cabelo tende a ficar com uma aparência como se ele tivesse mais falhado, né? Em algumas regiões. Sim, ele dá um aspecto volume, até né? de doença mesmo. Né? Porque como a mulher deixa o cabelo comprido, então tem aquela ponta bem fininha, assim, bem fininha. E aí aqui você vê o couro cabeludo aparente. Então, é muito estigmatizante. Só que, na grande maioria, elas vêm num quadro mais precoce. Como a gente falou, as mulheres, elas tendem a se observar muito mais do que os homens, a se cuidar muito mais. Então, começou alguma coisa
acontecer fora do padrão ali, ela já procura logo o médico, né? Sim. E fica o puxão de orelha para os homens que estão assistindo a gente aqui, que isso, não só na parte da tricologia, do cabelo, enfim, precisa se cuidar mais, né? Quando a gente tem algum sintoma é porque a coisa já avançou, né? Sim. Quando já tem dor, quando já tem a verruga, quando já tá alguma coisa na pele aparente ali, é muito mais preocupante e dá muito mais trabalho para tratar, né? Sim. E as pessoas esquecem que cabelo envelhece também, né? Não é só a questão das doenças, mas mesmo uma pessoa que não tem nenhuma patologia, o cabelo envelhece, assim como a nossa pele, como tudo na gente, né? Então, naturalmente, quando você chega nos seus 40, 50 anos, você não vai ter mais o seu cabelo que você tinha aos 15, 20 anos. Então, é muito comum a gente receber no consultório, né? Nossa, doutora, eu tinha um cabelo muito cheio quando eu era adolescente, quando eu era jovem, e olha como que tá. Então, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma patologia, tem um envelhecimento natural ali do cabelo, né? Então, ainda somado à patologia, vai ficando cada vez mais complicado. E para a mulher que tem a menopausa ainda, que isso agrava ainda mais, né? Porque o hormônio feminino, ele ajuda a melhorar, dar viço para esse cabelo, né? Então, na menopausa ainda agrava essa situação. Então, quando você tem um histórico de alopecia androgenética que associado ao envelhecimento desse cabelo e associado a essa queda hormonal aí da fase da menopausa, agrava muito, né? Então, por isso que a gente... É importante cuidar. Tem que cuidar. Eu acho que fica um alerta, principalmente para quem está acompanhando a gente aqui, a gente fala muito dessa importância de ir ao médico, se cuidar com um médico. Por quê? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu uso tal shampoo, eu uso tal condicionador, eu preparo... Gente, mas assim... A gente vai no mercado, você tem um monte de opção, mas qual que é a sua opção para o seu tipo de cabelo? Qual é a melhor opção? Então, da mesma forma que a gente precisa ir ao médico para ver qual é o melhor protetor solar que se adequa ao fototipo, acertei? Isso. Ao fototipo da sua pele, você também acredito que tem que saber o que você vai passar no seu cabelo. Afinal de contas, são anos e anos lavando o cabelo vai para o sol, o cabelo seca com secador, o cabelo está exposto à poluição. Então, é importante também que tenha esse cuidado. Eu vou na minha médica para fazer todos esses exames, entender o meu cabelo e saber o que é melhor para ele. Com certeza. Sim. A gente geralmente orienta, né, como que vai cuidar do cabelo, o que ela vai poder usar. A gente usa muito secador, mulher de forma geral usa. Eu não posso não usar secador, inclusive, porque eu tenho muito cabelo. Então, protetor térmico é fundamental e é negligenciado. Vamos entrar nesse hall de tratamento, que eu acho que é uma coisa interessante. Então, o que a gente precisa cuidar do cabelo? Um shampoo específico para cada tipo de cabelo, condicionador. Vamos passar para o pessoal aqui entender mais ou menos como que funciona esse cuidado, lembrando sempre que você procurando o seu médico, você vai seguir essa regrinha aqui, mas com o produto específico para o seu cabelo. Mas no geral, é o shampoo de sempre, é condicionadora? Como que funciona isso? De forma geral, até depois eu quero que você complemente para a gente trocar uma ideia. Mas de forma geral é isso, a gente entende aquele cabelo e aí a gente indica um shampoo adequado para oleosidade, até mesmo a consistência do shampoo que vai ser adequada para aquele cabelo, nível de hidratação do condicionador, da máscara que vai ser prescrita e os cuidados que vai ter durante esses procedimentos de térmicos, porque isso acaba o cabelo realmente. E é um dano que você não reverte. O dano térmico é um dano irreversível. Então, você tem que cuidar para você não danificar. Então, protetor térmico, tanto para secador quanto para exposição solar. Vou à praia, vou à piscina, correr na rua, no sol, você tem que passar um protetor térmico nesse cabelo também. Talvez quem está acompanhando a gente aqui sabe o que é protetor térmico. Eu vou confessar que eu não sei. É tipo um creme que você passa? Ele tem vários meios, tem até em mousse. Sérum, mousse, pode ser creme, gel, spray, como você quiser, spray. Isso aí vai muito da preferência. O importante é você ter esse produto para passar. E aí você passa ele, por exemplo, antes de usar o secador de cabelo, você protege o fio, é isso? Isso. Ou isso vai à praia, vai ficar no sol, protege o fio também. Sim, isso. Exatamente. Nossa, olha que interessante, acho que o pessoal usa secador a vida inteira e não se preocupa com isso. Não, né? É muito negligenciado, a gente vê que é. E faz muita diferença. Eu imagino, porque você está jogando um calor absurdo. Se você coloca na pele direto o secador, você não consegue ficar com o braço, mas você coloca no cabelo. Assim, tem essa grudado, né? Grudado, né? Saindo aquela fumaça. A gente vê sair fumaça, né? Gente, imagina o que não está fazendo. Quando você tem um dano químico associado a um dano térmico, ainda agride muito mais, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né?
Shampoo anti-queda, já que a gente tá falando desse tipo de produto, ele funciona? E como que funciona? Aí tem que ser manipulado pelo dermatologista ali, bonitinho, ou quando você vai no mercado tá escrito lá, anti-queda, eu posso usar que ele vai fazer milagre? Não, milagre não. Mas assim, o shampoo anti-queda, ele ajuda, dependendo da condição. Então, tem shampoo anti-queda que ele vai ajudar uma condição mais temporária ou mais benigna. Agora, você pegar ou comprar um shampoo anti-queda com uma alopecia androgenética... Não adianta. Nada. Não tem Aí sentido. você tem que comprar um shampoo específico. Até tem... Não tem, né, na farmácia pronto. O que? Do Anti-queda? minoxidil. Loção, você fala? tem só loção, Só as né? loções, Mas pra shampoo, não. E aí, você tem que mandar manipular. E aí manipula shampoo da mesma forma que manipula medicamento. Exato. A médica ali vê quais são as necessidades e faz o Exatamente, shampoo da mesma manipulado. E o forma. manipulado, ele é maravilhoso, porque daí você fala assim, eu vou fazer esse manipulado para uma mulher. Daí, eu vou deixar ele mais viscoso, eu vou deixar ele com um pouco mais de espuma. Vou fazer para um homem. Homem é mais prático, então eu vou deixar ele um Você shampoo consegue que individualizar, né? é muito Isso individualizado. legal, Então, às vezes, você fala assim, nossa, que Ai, saco, gente, fiquei com manipulado. vontade de ter um shampoo meu. Só pra Você você, pode. Eu vou lá, bem tá? individualizado. Eu vou Vem, lá, tá? vem, porque Venha. eu acho o manipulado, assim, Eu fundamental. gosto muito É muito também. individualizado, é pessoal, você consegue deixar do jeito... Aí o paciente volta, não gostei. Não gostei porque ele deixou meu cabelo meio seco. Você Aí vai você lá, vai sabe adiciona. aonde mexer ali. Então isso é muito eu legal. gosto muito do manipulado. Você falou de cabelo seco, uma dúvida que acho que muita gente deve ter também é sobre o cabelo oleoso, porque tem pessoas que têm essa tendência da oleosidade, né? E aí, a doutora Flávia já me explicou num podcast, e eu já coloquei pra minha vida, que a pele oleosa precisa ser hidratada. Na minha ignorância, eu achava, não, vamos lavar bastante o rosto, se eu passar hidratante vai ser muito pior, porque vai ficar mais oleoso. E não, passei a usar, inclusive, hidratante para esse tipo de pele, e a minha pele fica mais sequinha, inclusive. No cabelo, isso acontece da mesma maneira? O cabelo oleoso, ele também precisa ser lavado de uma forma específica? Ele também precisa ser hidratado? Na verdade, o cabelo, couro cabeludo é um pouco diferente, né, Ká? Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, e é difícil mesmo você ter consciência disso, é que o cabelo é uma estrutura morta, né? Ele é uma estrutura morta. O que está vivo ali é dentro do bulbo capilar. Então, você usa o shampoo para tratar o couro cabeludo, para controle de oleosidade do teu couro cabeludo, tá? Como a gente... e aí, as necessidades de banho, né, que é uma queixa uma pergunta, uma dúvida muito comum, devo lavar a minha cabeça quantas vezes na semana? Posso lavar todos os dias? Posso lavar 2 vezes ao dia? Na verdade, é a necessidade para que o teu couro cabeludo não fique oleoso. Então, se você lava todos os dias e assim dá certo, ótimo. Tem pacientes que precisam lavar 2 vezes ao dia. E aí tá tudo bem também, não tem problema nenhum. O que você não pode realmente é deixar aquele teu couro cabeludo oleoso. Se o seu cabelo consegue lavar dia sim, dia não, e no outro dia lavar e não fica oleoso, também tá legal. Eu acho que a intenção aí é realmente deixar o teu couro cabeludo saudável e sem oleosidade. É aquela né? história do individualizado, mais uma vez. Cada um é de uma forma e a gente precisa se observar. Isso, o que funciona para um não é exatamente o que funciona para o outro. E lembrando que a estrutura do cabelo é uma estrutura morta, a gente trata os fios, a haste capilar, para nutrir, para reconstruir, de repente ali que está precisando de uma atenção de reconstrução, por exemplo, e daí você vai fazer um tratamento específico para isso. E outra dúvida que sempre surge poxa, eu senti que esse shampoo, ele acostumou no meu cabelo. O shampoo acostuma? Na verdade, não é que acostuma, é que ele já supriu as necessidades que você tinha. Então, aí você precisa trocar. Por isso que a gente recomenda essa troca também, porque daí você vai suprindo as necessidades daquele cabelo. Nesse momento ele está precisando de uma nutrição, nesse momento ele precisa de uma reconstrução, e aí você vai fazendo isso de forma cíclica para deixar esse cabelo mais viçoso, né? E aí você hidrata esses fios, na verdade, não é nem hidratar o couro cabeludo, é mais hidratar, porque é um pouco mais complicado você usar hidratante no couro cabeludo, né? Tá. A gente evita um pouco. Normalmente porque, do meio para baixo, né? Exatamente, porque senão vai tender a deixar mais oleoso ali, mais pegajoso, né? Uma textura não tão agradável, né? Então você sempre procura hidratar mais nas pontas dos fios, porque são áreas que estão mais ressecadas ali, né? Eu não sei se faz geral. sentido ou não, mas eu já vi que, inclusive, antigamente existiam as penteadeiras que as mulheres se sentavam de frente para o espelho para pentear os cabelos e os fios. E aí uma vez eu escutei uma história de que isso era muito saudável porque hidratava. Normalmente a oleosidade fica mais no couro cabeludo e escovar o cabelo você levava. Antigamente não tinha toda essa quantidade, né, de produto. Você trazia ele para as pontas para que ele ficasse
mais hidratado. Faz algum sentido? Talvez para a haste do fio poderia melhorar, mas não é saudável para o couro cabeludo Exato. você deixar esse couro precisa cabeludo oleoso, né? Exatamente. E aí é onde surgem os problemas, né? A dermatite seborreica, né, Ká? E outras patologias mais, porque, por exemplo, uma dermatite do couro cabeludo contribui até para queda, né? Então, não vale a pena. Isso devia ser coisas do passado. Do passado e tem que ficar lá no passado. Isso, Nada de penteadeira para agora. E uma coisa que é interessante é que quando começa a cair o cabelo, as pessoas têm medo de lavar. Isso. É verdade. Elas falam, não, eu não tô lavando todo dia. Posso Isso elas confessar, dá falam. medo até de acordar. Porque Exato. teve uma época que meu cabelo tava caindo, eu falava, meu Deus, eu não quero olhar o travesseiro, eu não quero olhar o travesseiro de manhã, porque Isso daí ele é um fica no fator que a travesseiro, gente né? avalia. Quando você acorda, tem cabelo no travesseiro. E então, isso não tem nada a ver. Realmente, ela vai ter uma sensação de queda maior, porque ela tá lavando menos e tá saindo menos aquele cabelo que já estava caído. Então, ele fica preso ali dentro do cabelo. Na hora que ela lava, aquele cabelo cai todo. E ela fala, meu Deus, tá caindo mais, então eu vou lavar menos ainda. E quanto menos ela lava, mais cai. Gente, vira um ciclo, né? Mas não é que mais caia. Só que ele tá preso lá. E na hora que ela lava, ela percebe esses fios caídos, entendeu? Então, não tem problema lavar o cabelo, porque tá Todos tendo os queda. dias. Tá? Isso é importante. E é como a Flávia falou. A lavagem, ela vai depender de quanto tempo demora para o seu couro cabeludo ficar oleoso. Começou a ficar, é hora de lavar. Não pode deixar. O couro cabeludo oleoso, ele vai trazer algumas doenças, como você começou a explicar pra gente aqui, a dermatite seborreica. O que seria essa dermatite? Que eu também já ouvi falar bastante, parece que é bastante comum acontecer, né? Ele vai ficando bem oleoso e essa oleosidade causa algum tipo de doença, é fungo, tem a ver ou não? Quer falar, Cá? Pode falar. Ela causa um processo inflamatório no couro cabeludo e isso predispõe aí proliferação de fungos. Então, a dermatite seborreica, esse processo inflamatório, essa contaminação do couro cabeludo, ela pode levar à piora da queda do cabelo. Tá? Então, o couro cabeludo é um couro cabeludo que não é saudável. A gente vê isso no exame físico. Às vezes a pessoa nem tá percebendo. Aí a gente coloca o tricoscópio lá, vê aquela descamação, aquele couro cabeludo mais avermelhado. A gente fala, ó, não tá legal. E aí a gente trata com shampoo, com antifúngico e faz um tratamento para esse couro cabeludo e orienta a questão da lavagem. Exato. O tricoscópio é aquele examezinho que coloca lá e você começa a ver todos os fiozinhos e tal. Isso. É a dermatoscopia do couro cabeludo, Exato. né? É a tricoscopia. E ali você consegue ver, por exemplo, se o couro cabeludo tá saudável, se o fio tá saudável, dá pra ver tudo isso nesse exame. Tudo isso. A gente também, até uma novidade que a Flávia ainda não sabe, mas nós já temos agora na clínica, um tricoscópio com inteligência artificial. Olha! Então, né, Surpresa, legal! Então, o que ele faz? A nossa análise, tudo bem, a gente é treinado para isso, a gente vê, a gente consegue definir. Só que com a inteligência artificial, ela veio para ajudar a gente, é uma grande aliada. Sempre, né? Então, a gente consegue quantificar realmente essa densidade do cabelo, determinar com precisão a espessura dessa haste, a espessura desse fio, quantos folículos estão vazios ali ali naquele couro cabeludo. Então, é muito legal, a gente consegue ter uma evolução precisa mesmo do tratamento. Então, às vezes, o paciente não está percebendo. Eu estou fazendo tratamento e eu não estou achando que está melhorando. E aí a gente faz isso e mostra para ele com números, com gráficos. Fica muito mais claro, né? Exato. Ele vê e fala assim, nossa, realmente melhorou. Porque aí ele coloca uma proporção de fios velos, que são esses fios miniaturizados, fios intermediários, que não são fios tão ótimos, mas não são fios tão finos, e os fios não é uma espessura ideal. Então, geralmente, quando ele chega com uma alopecia androgenética, ele tem uma proporção de fios velos muito maior, muito grande para o que é o ideal de um cabelo. E aí a gente começa o tratamento, aí ele vem depois de uma terceira sessão, e aí essa proporção já diminuiu consideravelmente, ele já está com uma proporção de fios ótimos maior, já tem fios intermediários ali também numa proporção boa. Então, isso é muito legal. Mas porque acho que gera uma ansiedade na gente quando vai fazer esse tipo de tratamento. Você quer do dia pra noite ter os fios, mas eu não sei se faz sentido, mas é o processo, né? Ele tá pequenininho, aí ele vai engrossando, aí ele vai ficar mais firme. Então, até você ver o resultado, você tem todo aquele ciclo pra acontecer, né? Sim. E o cabelo, ele tem um tempo de crescimento que é mais ou menos aí 1 centímetro por mês. Então, imagina numa mulher... 1 centímetro por mês? Imagina a cidade. Aí você pega assim, mede o cabelo. O cabelo dela mede 15 centímetros. Aí ela já quer que o cabelo que a gente começou a tratar já tenha 15 centímetros com 3 meses. Ela fala, demorou 15 meses para chegar esse cabelo. Então, vem comigo, vamos junto.
Vai chegar. Vai dar certo. Mas Tem que ter paciência. paciência. E o bacana de acompanhar com o médico é isso, você consegue acompanhar e saber, não, tá dando resultado. Eu ainda não estou vendo, mas eu estou no caminho, né? Diferente de você ficar ali só tentando mensurar na quantidade de fios que caíram. A gente falou muito em relação aos fios que caíram, mas existem outros sintomas também que a gente pode ficar atento? Por exemplo, a coceira. Ela pode indicar também que tem algo errado? Quais são esses outros sintomas, além da queda, que precisa acender um alertazinho ali? O prurido é um deles, né? Próprio na dermatite seborreica, às vezes a pessoa ela não consegue visualizar que ela tá com aquela caspa, mas ela sente coceira. Então daí ela pede para alguém olhar e aí ela consegue fazer o diagnóstico, né? Mas prurido é bem comum, uma queixa bem comum dos pacientes com dermatite seborreica. A caspa, ela seria o quê? Ela é o couro cabelão? É a descamação do couro cabeludo. A gente tem dermatite seborreica na face também, no colo. Não sei se você já viu, mas alguns pacientes que têm vermelhidão na região da sobrancelhas, ao redor do nariz, ou mesmo aqui na região do tórax, atrás da orelha. Isso é a mesma coisa, é a dermatite seborreica. Só que no couro cabeludo, quando descama, ele fica entre os fios, né? Então a gente acaba visualizando mais essa caspinha que fica entre os fios. Mas é a mesma patologia. E aí, o tratamento desse tipo de dermatite, de seborreica, como que funciona? É também shampoo? Quando é no couro cabeludo, em geral a gente utiliza shampoos, né? E aí tem vários ativos que melhoram, principalmente aí os antifúngicos, né? Associado a outros que a gente costuma prescrever. Então, já tratam e melhora muito, né? Mas a mudança também de alguns hábitos é fundamental para melhorar. Por exemplo, pacientes costumam tomar, principalmente agora no inverno, é comum a gente fazer esse diagnóstico no consultório porque os pacientes acabam tomando banhos mais quentes, né? E banho mais quente também agride o couro cabeludo. Então, favorece aí predispõe aí a dermatite seborreica. Ou mesmo pacientes que têm muito cabelo e acabam, às vezes, lavando e dormindo com ele úmido, então aquela região que acaba ficando muito úmida ali, você deitado um tempão, acaba abafando, predispõe também. Então, tem algumas mudanças que a gente orienta o paciente para que isso não se perpetue, né? Porque a dermatite seborreica, ela não tem cura, a gente tem controle somente da doença. Não tem cura, então. Não tem cura, você consegue ficar sem, mas qualquer um estresse ou mesmo uma mudança ali de hábito pode voltar a aparecer novamente. É parecido com a história do melasma, que a gente já falou que Sim, você trata, ele desaparece, controla, mas se você se expõe ali ao sol, se você volta a ter alguns hábitos que não são os corretos, o melasma vai voltar. Exatamente. Outra coisa que eu já ouvi falar bastante é assim, quem usa muito gel, quem usa muito spray de cabelo, isso derruba cabelo, acaba com o cabelo, você vai ficar careca antes. Isso faz sentido? Ele é perigoso? Quando contém álcool, não contém álcool, muda, não muda? Como que é isso? Ele muda, mas assim, geralmente quando você usa esses produtos, você não usa ele no couro cabeludo, esse é o ideal. Você aplica ele mais no cabelo. O spray você coloca numa distância ali, né? Então, assim, a deposição no couro cabeludo, ela pode ser nociva. Mas a partir do momento que você usa só ali na haste, até isso, a gente faz uma analogia com o minoxidil que a gente usa para tratar. Se o paciente só fizer assim, ele não vai fazer efeito nenhum, porque ele não vai chegar lá. Ele tem por que isso abrir. Que precisa esfregar o couro cabeludo. Esfregar. Entendeu? Então, o que ele passar em cima e não tiver contato com o couro cabeludo, vai ter pouco dano de queda. Pode danificar o fio por algum outro motivo, algum ativo que não é tão legal para o cabelo, mas de induzir queda só se tiver essa deposição direta no couro cabeludo. Aí sim pode ter alguma alteração. A gente fala do minoxidil, que acho que é um dos principais, né? Que eu já ouvi falar para esse tipo de tratamento, que você espirra e aí você massageia o couro cabeludo. Ele tende a dar um resultado bem positivo mesmo? Muito positivo. O minoxidil e a finasterida são as medicações que têm maior estudos científicos comprovando sua eficácia, né? E já há muitos anos, né? Agora, mais recente, a gente tem o minoxidil oral também, que a gente tem usado, porque potencializa a ação, mas são as medicações que devem e são utilizadas pelos pacientes para tratar, principalmente aí no caso da alopecia androgenética. Eu tenho alguns amigos que usaram minoxidil na barba, porque a barba era falhada e o resultado realmente me surpreendeu, porque foi muito rápido. Eu acho que foi 6 meses, a gente já começou a perceber que estava fechando, e aí um deles, inclusive, reclama até hoje porque ele passou um pouco para cima e hoje ele tem pelo até onde ele não queria. Isso é real? Pode acontecer.
Sem dúvida. Então, pra pessoa que tem a barba falhada, que quer ter um volume maior, sobrancelha, consegue, com orientação, fazer o uso para recuperação. Aí tem que ter esse cuidado. Eu também tenho uma pessoa que eu conheço que passava na sobrancelha e se descuidou com um cotonete e começou a crescer sobrancelha para cima. Então, tem que ter esse cuidado realmente eu tive uma na hora de paciente aplicar. para couro cabeludo, que ela ficou com a testa inteirinha cheia de pelo. Aí tem que ir pro laser. Na testa? Ela falou, doutora, eu estou igual a lobisomem. E ela veio super cheia de cabelo na testa. E aí teve que fazer um tratamento para tirar, porque acho que a partir do momento que você estimulou ele na ferida, ele não para mais, a não ser que você interrompa com o tratamento. Sim. Exato. Então não dá pra sair realmente. A gente sempre fala aqui, né? Não se automedique, cabelo é exatamente a mesma coisa, né? Exato. Uma dúvida da finasterida, e eu acho que essa é uma dúvida de muitos homens, porque eu ouvi Já muito estava isso. Esperando. Estava esperando essa, né? Também. Porque eu tomei por um período, e aí foi a primeira pergunta que eu fiz pro médico. E aí ele me explicou, mas eu queria que vocês explicassem pra gente direito. Alguns homens acabam tendo problema de ereção fazendo o uso da medicação. Isso é real? Vale para todo mundo? Não vale para todo mundo? É só uma parcela da população? Porque normalmente quando a gente faz o que a gente fala para não fazer aqui, então por isso que a gente fala, vamos escutar profissional da área. Mas se você joga isso no Google, aparece tudo, que deixa broxa, que não deixa broxa, que deixa meio broxa, que é para todo mundo, que não é para ninguém. Vamos passar a realidade para quem está acompanhando a gente. Então, ele é um efeito descrito em bula, mas ele acomete 1% da população. 1%. Então, assim, é muito baixo. O problema todo, e isso assim, não sou eu sozinha falando, a grande maioria dos médicos que prescrevem é o fator psicológico. Todo mundo ficou falando daquilo, ouviu todo mundo falar, ou seja, vou tomar isso aqui. Na hora que você fala, você vai tomar a finasterida, primeiro que ele não quer. Aí se você insiste, né? Porque hoje em dia eu já nem insisto mais. Se ele não quer, porque eu já sei que vai dar problema, entendeu? Pelo fator psicológico. Se ele não quer, ele já tá com medo. Ele vai tomar com medo, vai dar ruim. Exato. Então, assim, o fator psicológico eu acho que ele é o número 1. Mas existe sim essa descrição em bula que pode ter disfunção erétil, tá? Diminuição de libido, tudo. Mas é 1% da população, então não seria tão significativo como realmente é, porque é um mito urbano que todo homem tem pavor da finasterida. E uma outra coisa que o médico me explicou, até pra gente confirmar que isso é real, esse 1% ele vai tomar, se ele tiver disfunção erétil, ele suspender o medicamento, volta, não é para sempre. Sim. Então, gente, vamos ter coragem, pô. Quer tomar um remédio? Certeza. Toma, não deu eu ruim, nunca tive suspende, nenhum acabou. paciente no consultório dos meus pacientes que tomam, nunca tive ninguém que se queixou disso. Pode ser que não tenha trazido, né? Mas gente, olha nunca como tive o mito vai, né? 1% é muito pouco. Então, assim, a grande maioria vai ter um efeito benéfico daquela medicação, né? Não, e a finasterida, ela é fundamental. Ela é fundamental. Então, não é uma coisa assim, tudo bem, não toma. Você vai perder um benefício grande do tratamento. Tá? Tem alguma questão, perigo de saúde de outros efeitos colaterais? Até onde eu sei, parece que a função dela era para tratar alguns problemas na próstata, e aí viu-se que o efeito colateral era o crescimento do cabelo. Tô certo ou não? Tá certo, mas assim, na verdade o que ela pode fazer é diminuir o PSA. Que é uma coisa positiva. Que pode ser positivo ou não, porque pode mascarar um câncer de próstata, tá? Então, esse é o cuidado. Então, quando você for fazer o exame, você sempre relatar que você está fazendo uso da finasterida para saber que tem esse viés aí no exame. Tá. O PSA que você fala é realmente o exame. É um exame que a gente usa para verificar a atividade dessa substância da próstata. Tá. E ele é o exame fundamental para diagnosticar o câncer de próstata. Então, quando esse PSA está aumentado, ele pode ser uma hiperplasia prostática benigna ou ele pode ser um câncer de próstata e aí ele segue para uma investigação mais profunda. E aí a finasterida ela pode agir diminuindo o PSA e mascarando um câncer de próstata, tendo um diagnóstico um pouco mais tardio. Isso não significa que tomando finasterida você aumenta a chance de ter um câncer de próstata. Isso também é mito. Tô tomando um hormônio, algo que é para tratamento de próstata, posso ter um problema na próstata. Não. Poxa, então, em relação à medicação, acho que é muito importante isso se desmistificar, porque traz um benefício muito positivo. Muito positivo. E tem muito mais histórias que não são verídicas do que realmente algum fundo de verdade, né? Exato. E aí, quando a gente faz o tratamento, você vai avaliar também, por exemplo, a mulher ela não pode tomar finasterida, ou pode? Não, por boca a gente geralmente, principalmente mulher em fase de
Período fértil, período né? fértil, isso. Não, Em não é mulheres indicado. menopausadas, a gente até tem alguns casos que a gente utiliza, dependendo dá da pra usar, gravidade. então. Sim. Mas é criterioso, mulheres- não é uma coisa, não é que nem homem. Homem a gente geralmente prescreve para todo mundo. Agora a gente pode fazer a finasterida com a microinfusão. Isso não tem problema. Dá pra fazer. Sim. Esse medicamento que é aplicado no couro cabeludo, ele tem finasterida? Ele pode ter. O Ele minoxidil pode ter as duas coisas? Pode. Isso. Geralmente é uma mescla com vários ativos, né? Isso. Mas finasterida e minoxidil geralmente estão presentes. Agora, vamos para essa área do transplante. Eu acho que muita gente tem dúvida nisso também, né? O ideal é assim, hoje a doutora veio aqui também para a gente falar um pouquinho sobre tudo, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo. E aí, sempre a gente pede aqui, tem dúvida, quer sugerir um programa específico, quer saber algo mais específico, a gente faz esse programa aqui para todo mundo ficar por dentro de todos os assuntos. E aí depois a gente vai pensando aquilo que os nossos internautas aí ficam na dúvida. Mas o transplante é uma coisa que hoje ajuda muito, está muito mais acessível e acaba definitivamente em algumas situações resolvendo o problema, né? Quando começou também tinham muitos mitos, às vezes fala, ficar com aquele cabelo de boneca, fica muito artificial. Hoje a gente vê que isso foi ficando muito para trás, né? Não, na verdade não é mito, é porque a técnica era assim. Então, antigamente eles implantavam de uma forma que ficava mesmo um cabelo meio que de boneca. Durou pouco tempo, porque aí não ficava um resultado natural, então as pessoas Você trocava acabavam teoricamente dois problemas visuais, né? Exato. Então as pessoas não procuravam, assim, só quem era muito corajoso ou, sabe, eu prefiro cobrir do que ficar careca. Tá. Então, o que mudou do transplante capilar agora? Antigamente, era uma cirurgia que a gente tirava uma faixa de couro cabeludo, dava ponto, depois tirava os folículos ali com um punch enorme, por isso ficava o cabelo de boneca. O punch é o bisturi que a gente usa, que ele é redondo, e aí a gente tira esse folículo. E aí, colocava onde precisava e ficava aquele cabelo de boneca. Então, o pós-operatório era ruim, era uma cirurgia invasiva, doía, ficava cicatriz, então não podia mais cortar cabelo curtinho, né? Então, para alguns homens isso não era uma opção. E aí, desenvolveram essa técnica na Turquia, que é a técnica de extração de unidade folicular. Então, como que é feito isso hoje em dia? A gente extrai unidade folicular por unidade folicular. O que é uma unidade folicular? É o folículo onde tem o cabelo. Então, essa unidade folicular, ela pode ter um cabelo, ela pode ter 2 cabelos, ela pode ter 3, até 5, 6 cabelos, mas é mais raro. E aí a gente extrai de um por um, com um punch bem pequenininho, e depois a gente vai e implanta aonde precisa. É uma cirurgia de, assim, ótima tolerância, não precisa de repouso, a área doadora, ela fica com um monte de buraquinho assim, pequenininho, que cicatriza super rápido. E a área que recebeu o cabelo, também, ela fica com os pontinhos e depois aqueles pontinhos, eles ressecam, caem e aí nasce o cabelo. Então, em 3, 4 meses, ele já está com um aspecto de cobertura de cabelo. Nossa, é relativamente rápido, né? Mas é só o aspecto. O resultado final, ele vai ter em 1 ano. Tá? Que aí mas é bem rápido, a gente vai pensar para um transplante capilar com onde você 6 meses, espera o ele já fio. tem um bom resultado, já tá com o cabelo assim, com penteado, tudo, mas aí se você olha, ainda tem vários cabelinhos crescendo. Então, por isso que o resultado final é em 1 ano. Mas o grande lance é esse, é que hoje fica pouquíssima cicatriz, só mesmo se a pessoa raspar e olhar o couro cabeludo, ver que tem assim os pontinhos onde foram tirados. E então ele faz o transplante, tipo, numa sexta, na segunda, se ele quiser, ele pode trabalhar. Se ele não tiver problema com a aparência, né, de como fica. Então, é uma técnica muito, muito favorável, assim, para o dia a dia, para nossa rotina atual, né? Que a gente não para mais, aquela de ritmo correria frenético. toda, né? E o resultado é maravilhoso. Você fica aqui, você olha... Hoje em dia você não diz mais quem fez, Você não consegue saber, né? Eu tenho um amigo que fez, natural, e aí né? outro dia eu tava olhando e falei, gente, mas natural. é outra pessoa e você não percebe, porque... Sim, muda muito. E você né? fica olhando assim, Muda né? muito. Mas tá diferente. Eu confesso que a última vez que eu vi, eu fiquei Não procurando, sabe tentando reconhecer. encontrar o que tinha ali. Isso é muito legal. Interessante. A gente só consegue transplantar na área onde caiu o cabelo, ou às vezes as pessoas querem fazer um desenho diferente do cabelo, quer baixar um pouquinho mais a testa, quer desenhar. Pode fazer isso ou não? Pode. Porque isso é muito comum em mulher. Homem também, né? Que tem uma testa um pouquinho mais
mais extensa, mas mulher, quando tem a testa mais extensa, incomoda, né, para botar tiara, essas coisas. Então, a gente consegue baixar, desde que isso seja anatômico, Sim, com a musculatura, tudo, porque se você baixa muito, você mexe a testa e mexe o cabelo junto, então não fica bom. Não, e visualmente também, aí começa a ficar estranho. Então precisa ser estudado. Exato. Ali. A gente tem vários programas que a gente fez aqui sobre o tratamento facial, né? Sobre a harmonização facial. Então tomar esse cuidado de estar com o seu médico ali e chegar num consenso. Isso é muito importante para a harmonização facial, para tudo que é estético. Porque todo homem tem entrada. Você não vai fazer um transplante e fechar a entrada dele e deixar isso aqui reto. Isso não é anatômico, isso não é estético. Então, você vai fazer as medidas e vai sempre deixar uma entrada natural. Você diminui a entrada, mas você não arranca ela de lá, não, né? Porque fica esquisitíssimo. E às vezes a gente tem tanto trauma que a gente fica olhando a entrada e vendo... Tô falando por mim mesmo. Você olha e fala, meu Deus, tá aumentando. Ai, meu Deus, tá aumentando. Às vezes a gente tá vendo muito mais, né? Aí você vai no médico e fala, vou arrancar tudo, vou colocar cabelo até aqui. Ou seja, aí vai ficar muito esquisito. Pode, Aí a gente tem que só mesmo deixar uma coisa mais balanceada. Diminuir um pouquinho, ver como é que tá a hairline aqui na frente, fazer as medidas, que são aquelas medidas do Leonardo da Vinci, né? São os terços perfeitos. Exato. E aí, depois disso, é muito comum também ter que continuar o tratamento, né? Você não fez, no outro dia você tá bem, mas aí depois você precisa continuar para a saúde daquele fio que tá ali e também para os outros, é isso? As pessoas às vezes acham que vai fazer o transplante e tá resolvido o problema, mas na verdade, como a alopecia ela é progressiva e a atividade do hormônio masculino ela continua ali, se você abandona o tratamento, vai continuar caindo, vai continuar afinando cada vez mais aqueles fios. Então chega também a perder, né, cara? Sim. Então, o que acontece? O que você transplantou, esse não cai. Porque esse ele não tem os receptores, que a gente geralmente tira os fios daqui de trás. Agora, os receptores são mais nessas áreas onde a gente perde. Por isso que tem muita gente que fica, né, cheio de cabelo aqui atrás e aqui. E aí o que pode acontecer então aqui, pela lógica, você colocou aqui 2 dedos de cabelo, só que daqui pra cá continua. Aí você vai ficar com o cabelo na frente, com uma coroa maior e aqui embaixo. Então você tem que tratar essa coroa aqui. Tem que tratar pra não deixar ela afinar. E aí depois, né, pode ser que você precise de um novo transplante para cobertura de coroa, mas isso depois de muito tempo. Agora, se você não trata, e isso é muito comum, eu tenho conhecidos que até eu nem sabia que tinham feito transplante, porque eles já estão bem calvos atualmente, mas que eles falam, já fiz 2 transplantes, mas caiu tudo. Eu falei, não sei, que não foi embora e achou que estava resolvido, Exatamente. Né? Gente, me avisaram há uns 10 minutos mais ou menos que a gente estava no final e eu confesso que eu continuei estendendo, porque é um assunto tão legal e parece que tem tanta coisa pra gente falar e perguntar ainda. Sim. Prometem voltar as duas aqui, porque eu acho que é... Né, a gente faz esse esforço. Eu queria agradecer muito a presença das duas mais uma vez. Faltou alguma coisa muito específica que a gente deveria ter falado? Eu sempre faço a pergunta no final, porque a gente vai se empolgando aqui e às vezes tem alguma coisa muito específica que faltou. Ou dá pra gente deixar pro próximo, falamos um pouquinho de tudo. Nesse apanhado geral, a gente deu uma boa pincelada em tudo que precisa. Depois a gente pode aprofundar se tiver alguma dúvida mais específica. Combinado. Então é só agradecer. Muito obrigado, doutora Karime. Seja bem-vinda. Primeira vez, espero que volte com a gente mais vezes. Doutora Flávia está sempre aqui com a gente está sempre pedindo, né? Sempre socorre a gente, o pessoal tá com dúvida, corre aqui. E gentilmente é um prazer sempre recebê-la aqui, porque assuntos muito gostosos de a gente falar, de se cuidar, é tão importante, né? Muito bom, né? Prazer é meu. Obrigada, Obrigado, viu, doutora? Obrigada. Eu agradeço também pelo convite, viu? Muito obrigado. É isso então, gente. A gente vai ficando por aqui. O papo rendeu bastante, estendemos até um pouquinho mais, mas eu acho que são dúvidas de muitas pessoas. Então, mais uma vez, a gente pede. Claro que devem ter ficado várias dúvidas. Então, comentem aqui, entrem nas nossas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, no Facebook, que a gente tem esse contato. O que eu falo pra vocês aqui? Sigam também os profissionais que estão aqui com a gente nas redes sociais. Quando aparece o nome deles, embaixo aparece as redes sociais, porque tudo que a gente conversa aqui, também eles comentam e conversam lá nas redes sociais, que são dúvidas de pacientes do dia a dia, então é uma forma da gente ter informação de qualidade. Essa é a função do nosso podcast, a gente quer vocês bem informados. São tantas fake news no dia a dia, muitas informações que acabam chegando, então informação de qualidade você encontra aqui ou então direto lá no Instagram, na rede social do médico que você segue e que você confia. A gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio. Até lá!